Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Louvado seja Deus. Josué, capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da lei do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbrom, e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Armon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo de Asdot-Pisga, como também o limite de Og, rei de Bassã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no Monte Hermon e em Salca e em toda Bassã, até o limite dos Jesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Feruzeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o de Lax, outro, o rei de Eglon, outro, o de Gezé, outro, o rei de Derbi, outro, o de Gede, outro, o rei de Ormã, outro, o de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Erfé, outro, o rei de Afeca, outro, o de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o de Azor, outro, o rei de Siromeron, outro, o de Acasaf, outro, o rei de Tanaque, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o de Jequineão do Carmélio, outro, o rei de Dó, em Nafatidó, outro, o de Goim, em Gigal, outro, o rei de Tisa, outro. Ao todo, 31 reis. Amém? Então mostra aqui os 2 reis vencidos por Moisés, que eram muito conhecidos e poderosos, e 31 reis vencidos por Josué. Interessante. Seom e Og eram 2 dos reis derrotados sob a liderança de Moisés. Seus territórios, localizados no lado oeste do Jordão, se estendiam desde Arnon, situado na parte de Seom ao sul, até o Monte Hermon, na parte de Og, ao norte. As terras desses 2 reis derrotados foram dadas aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Como vocês sabem, né? Antes de passar o Jordão, Moisés conquistou parte daquela terra, né, a oeste, e deu a 2 tribos e meias de Israel. Já com relação a Og, rei de Bassã, a derrota desse rei costuma ser mencionada nas Escrituras como um exemplo do grande poder de Deus. Ou seja, era um rei muito conhecido, era um rei que representava um domínio ali que possivelmente seria difícil de conquistar, mas Moisés, juntamente com o povo de Deus, debaixo de uma ordem de Deus, de um propósito de Deus, eles conseguiram destruir totalmente e habitar na terra desses reis. Amém? Estão listados aqui, do versículo 7 ao 24,
33 reis da parte oeste do Jordão, que foram derrotados por Josué, na verdade 31. Os triunfos sobre esses reis são o cumprimento da aliança de Abraão. Então, é muito interessante isso, nós observarmos, amém? E vemos que uma sequência de vitórias é dada aqui, amém? Então, nós precisamos entender que hoje nós não temos mais esse tipo de batalha, esse tipo de luta, esse tipo de conquista, né? Todas as nossas lutas e todas as nossas batalhas e conquistas hoje, elas são no que diz respeito a porções da nossa alma, né? A territórios que nós vamos conquistar, mas territórios espirituais, amém? E possuir também as bênçãos. Então, hoje a luta é na questão em crescer em piedade. Crescer em piedade ou crescer em santidade vem através do conhecimento e da aplicação da palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço da palavra e a aplico na minha vida, mais uma vida piedosa, né, mais de uma vida santa, eu vou desfrutar. Isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso é um tema recorrente em Josué, amém? E não basta apenas conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus para aplicá-la em situações da vida. Deus promete que esse tipo de fidelidade à sua palavra resultará em uma vida próspera e bem-sucedida. Então aqui nós vemos 33 reis vencidos. Isso sim é ser bem-sucedido, isso sim ter uma campanha, né, verdadeiramente debaixo da direção de Deus. E somente o que aconteceu em Ai quando havia pecado, né, o pecado de Acã, que é muito bem conhecido. Então é muito importante nós termos essa questão da leitura da palavra, como nós estamos fazendo nessa maratona, a questão da memorização e meditação das Escrituras. Isso deveria ser uma prática regular na nossa vida, amém? Então, uma determinação de antemão de colocar a palavra de Deus em prática, não ser algo somente conhecimento teórico, mas ser conhecimento prático, né? E isso vem também para que nós possamos ter sucesso na vida, ser bem-sucedido na vida, conseguir vencer aquelas situações que muitas vezes se levantam contra nós, que tem o propósito de nos paralisar, que tem o propósito muitas vezes de nos deixar à margem daquilo que Deus tem para nós. Mas a prática da palavra vai fazer com que a gente rompa com tudo aquilo que tenta nos prender. Amém? Uma outra coisa, como eu já falei, estabeleça memoriais em sua jornada espiritual. Talvez um caderno, uma agenda, para você anotar coisas importantes que você pensava que não iria passar, que você pensava que não iria vencer. Mas Deus, com a sua graça, com o seu favor, veio e te socorreu, amém? Te ajudou, abriu portas aonde não existia, construiu um caminho, uma estrada aonde não existia. Então é muito importante, amém? Manter um registro de suas experiências com Deus. E outra coisa, dá testemunho disso. Compartilhe, né? Isso vai trazer instrução, isso vai estimular as pessoas que convivem com você a também serem fiéis a Deus, a também serem estudiosos da palavra e principalmente praticantes. Amém? Então, da mesma forma que o povo de Deus foi circuncidado por um sinal, né, é importante nós entendermos, né, que o novo nascimento, né, congregar fielmente, servir em algum departamento, ser fiel a Deus, é algo que vai fazer com que outras pessoas que nos assistem, elas também busquem essa fidelidade. Da mesma forma, quando há uma infidelidade a isso, as pessoas que nos assistem também, elas não vão levar o compromisso de praticar a palavra de Deus e de ficar firme no propósito do Senhor a sério. Então veja como é importante nós sermos diligentes com relação a essas coisas. Então aqui fala sobre as vitórias, amém? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre as terras ainda não conquistadas, que é o tema do capítulo 13. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.